Nesse vídeo eu vou explicar tudo para você o que é ETF, como analisar um ETF, quais são os riscos, vantagens, desvantagens, será que tem taxa? A gente tem limite ou isenção para poder vender? Como declarar os ETFs no imposto de renda? Tudo isso e muito mais para você aprender tudo sobre essa classe de investimento na renda variável. Então tá curioso para saber como é que funciona esse tipo de ativo? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou agregar muito conhecimento e valor para você com esse vídeo. Então roda a vinheta e na sequência bora lá pro conteúdo. Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Espero que sim. Bora lá para o nosso vídeo de hoje, para o nosso conteúdo. O que são ETFs, né? Afinal de contas, o que é um ETF? Essa tão falada classe de investimento aí da renda variável. Então vamos lá. ETF são fundos passivos que seguem algum índice ou cria o seu próprio índice, né? Então como assim? Basicamente fundo passivo por quê? Porque esse tipo de investimento, ele não fica girando a carteira buscando as melhores ações e os melhores investimentos do momento. Eles não fazem isso. É um fundo passivo porque eles escolhem as melhores ações na hora de montar o ETF e a partir daí, essas ações ficam quase que de forma fixa dentro da carteira do ETF, salvo algumas regras e algumas exceções, como por exemplo o ETF das maiores pagadoras de dividendo vai ter uma ou outra variável. Por exemplo, se uma empresa para de pagar dividendo, logo ela vai ter que sair do ETF, que é focado em empresas que pagam dividendo. Mas percebe-se que isso não é um fundo ativo, ou seja, ele não girou a carteira buscando as melhores rentabilidades. Não, ele apenas girou a carteira porque um ativo específico deixou de marcar um dos critérios fundamentais desse ETF de dividendos, por exemplo, como eu dei de exemplo aqui. Beleza? Então, isso que é fundo passivo, ele não tenta buscar as melhores oportunidades do momento na bolsa de valores. Bom, e ele segue algum índice, né? Como assim ele segue algum índice? Como eu dei de exemplo aqui, o índice de dividendos, né? A gente tem aqui na nossa bolsa de valores no Brasil o Divo 11, por exemplo, que investe nas maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores brasileira. Nós temos outros ETFs ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, que investem em ações pagadoras de dividendos, como o NOBL, por exemplo, que investe nas ações aristocratas de dividendos, que são aquelas empresas que aumentam o seu dividendo de forma consecutiva durante 25 anos, tá? Então isso é um índice, né? As ações que respeitam esse índice, ou seja, que se enquadram dentro desse índice, vão fazer parte da carteira. Ou os ETFs podem criar os seus próprios índices, né? Por exemplo, eu quero um índice só de ações que participam do novo mercado, por exemplo. Isso é um índice que ele pode criar. Outro tipo de índice que ele pode criar, eu só quero ações que são de mercados emergentes, né? Como Brasil, México, Colômbia, Turquia e etc, tá? Então, é isso que são ETFs. São fundos passivos que investem em algum índice específico ou criam o seu próprio índice. Beleza, Fernando, entendi, mas quais são os tipos de ETFs, né? Quais são os tipos de ETF que eu posso investir na bolsa de valores? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. É claro que na minha explicação do que é um ETF, eu já citei alguns tipos de exemplos, né? Então vamos lá. Existe ETF de todos os tipos na bolsa de valores, como eu já dei de exemplo, ETFs de dividendos, que é o Divo 11, aqui no Brasil, e o NOBL lá nos Estados Unidos. A gente tem um ETF de Small Cap, que é o Small 11, né? Aqui na nossa bolsa brasileira. A gente tem o ETF de ações americanas, que é o IVVB11, que ele investe nas 500 maiores ações da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. A gente tem o ETF só de tecnologia, né, que é o TEC11, onde ele investe nas 10 maiores empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, né, Amazon, Facebook, Google, entre outros, né, Netflix, Tesla e etc. A gente tem alguns ETFs bem diferentes também, como ETF de cannabis, né, que é o IOLO, por exemplo, lá na bolsa americana, que você vai conseguir comprar esse ETF. Tem ETF só de ações que segue o ESG, que é uma sigla para Environment, Social and Governance, que é uma sigla que está ficando muito relevante no mercado atualmente, que são empresas que se preocupam, né, tentam tomar ações de forma efetiva para melhorar o meio ambiente, que se preocupa com causas sociais e governanças também. Beleza? Então esses são alguns tipos de ETF que você pode estar investindo. Bom, nosso próximo passo é como analisar um ETF. Então basicamente, para a gente poder analisar um ETF, a gente tem que se preocupar com alguns pontos específicos, como verificar as taxas que esses ETFs cobram,
verificar o foco desse ETF, né? Ou seja, é um foco em dividendo, é foco em small cap, é foco em ações estrangeiras, mercado emergente, enfim. Qual que é o foco desse ETF? Tem a ver com o meu portfólio? Tem a ver com o meu perfil de investidor? Eu quero estar exposto a esse tipo de empresas? Então é importante você analisar a lâmina do fundo. Você tem que ver a concentração por ação ou por setor, tá? Que esse ETF tem. Será que você quer estar exposto, né, a essa quantidade de setores diferentes ou aquelas ações especificamente, né? Tem que verificar a liquidez desse ETF, se ele é muito negociado e, consequentemente, o tamanho do mercado desse ETF. Então, para exemplificar isso aqui que eu tô falando, né, ou seja, você achar os tipos de ETF e saber como analisar, eu vou compartilhar aqui com vocês um site, né, que é esse site aqui, ó, o ETF.com. É só você jogar no Google aí, ETF.com, que você vai cair basicamente nesse site aqui, que é uma enciclopédia, né? É o Atlas. Eu gosto de brincar que ele é o Atlas dos ETFs aqui na Bolsa de Valores. E basicamente eu pesquisei aqui, ó, por esse ETF aqui, ó, o VOO, que é o VOO, que é um ETF das 500 maiores ações lá dos Estados Unidos, tá? A gente vai descendo aqui, ó, o que a gente pode descobrir? Bom, qual que é as taxas que esse fundo cobra? Então, a gente vê aqui no Expense Ratio, 0,03% ele cobra, tá? Qual que é a média de negociação por dia desse fundo? Ele negocia na casa ali de um bilhão e meio de dólares de negociação por dia. Então ele é um fundo extremamente líquido. Quais são os ETFs que competem com esse ETF, né? Então a gente tem o SPY, o IVV, o DIA, SCHX, o VV, entre outros, tá? Então aqui a gente consegue fazer uma comparação e analisar aqui qual tem a menor ou a maior taxa, qual tem a maior ou a menor rentabilidade nos últimos X período, tá? Já vou mostrar isso para vocês mais abaixo. Bom, a gente pode pegar aqui os múltiplos desse ETF, né? Aqui a gente tem o preço sobre o lucro, né? Que é o Price Earnings Ratio. Então tá em 34 o PL desse ETF. A gente tem aqui o Price Book Ratio, que é o PVP, né? Como se fosse o preço sobre o valor patrimonial, né? Se chama Price Book Ratio, tá em 4,65. O distribuição de dividendos, né, nos últimos 12 meses está em 1,27%. Qual vai ser a próxima data de pagamento de dividendos, né? Normalmente ficaria aqui. No momento não tem nenhum anúncio de dividendos, por isso que está como NA aqui. E o número de empresas, né, que tem por debaixo desse ETF, tem 500 ações, né, 500 companhias por debaixo desse ETF. Ou seja, com um único ticker, com um único código, você está exposto a 500 ações dos Estados Unidos. Bom, vamos continuar aqui descendo, né? Eu quero mostrar aquela parte que eu falei para vocês de comparar os ETFs, né? Então a gente tem aqui ó, o VO comparado com o SP500, por exemplo, ou com o MSCI, né? E que a gente pode ver aqui, ó, a comparação de rentabilidade no último mês, nos últimos 3 meses, do começo do ano para cá, dos últimos 12 meses, dos últimos 3 anos, 5 anos e 10 anos, tá? Então a gente percebe que esses ETFs andam basicamente em linha, tá? Não tem muita discrepância na rentabilidade entre eles, principalmente se a gente for olhar aqui ó, no longuíssimo prazo, ó, a gente vai ver que o MSCI tá dando 16,75%, tá um pouquinho acima do VO. Outros tipos de análise que a gente pode fazer bom, quais são os mercados que está exposto esse ETF? Por exemplo, diversificação por países ou diversificação por moedas, né? Basicamente ele está exposto somente ao dólar e mais especificamente ao dólar americano, né? Aos Estados Unidos. 100% das ações que pertencem a esse portfólio desse ETF são ações dos Estados Unidos, tá? Bom, diversificação por setor. A gente percebe que a grande exposição desse ETF é tecnologia, com 34%. Aí tem um pouquinho aqui em consumo cíclico, 15%. Setor financeiro, 13%. Setor de saúde, 12%. Indústria, 9%. E assim por diante. Temos outros demais setores aqui. Mas o grande fatia desse ETF é basicamente tecnologia e consumo cíclico. Bom, vamos afunilar ainda mais aqui a nossa análise e vamos ver quais são as principais empresas que têm o maior peso nesse ETF. A Apple é a maior exposição desse fundo, com 6%. Microsoft com 5%. Amazon com 3%. Facebook com 2,29%. Google, que é a Alphabet, com 2,17. Então a gente percebe que as empresas que têm o maior peso aqui, ó, as top 5 ações que têm o maior peso, são todas de tecnologia. Por isso que tecnologia tem um grande peso aqui, ó, no portfólio geral por setor desse ETF. Então é dessa forma que a gente analisa aqui os principais indicadores de um ETF. E um site que eu gosto de analisar é o ETF.com, tá? A gente tem sites brasileiros aqui também que ajudam a gente a analisar, como o Status Invest, por exemplo, tá? Mas eu prefiro o ETF.com porque ele é mais global, tá? Ele pega ETFs do mundo inteiro, da Índia, do Canadá, da Austrália. Então se você está querendo se expor ao mercado global,
né, o ETF.com vai ajudar a gente a ser mais assertivo nessa nossa análise, tá? O Status Invest, ele foca mais em ETFs especificamente do Brasil e alguns ali dos Estados Unidos. Bom, quais são as vantagens de investir em um ETF? Eu separei aqui algumas vantagens. Então, principalmente, né, ele é ideal para quem não tem tempo ou não quer estudar e pesquisar quais são os melhores ativos do momento na Bolsa de Valores. Quais são as melhores ações, quais são os melhores setores para o futuro, quais são os setores mais promissores e quais são as ações mais promissoras dentro desses setores, tá? Ou seja, você não tem tempo, né? Você quer focar no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Você é dentista, você é médico, você é advogado, você é garçom, você é balconista, enfim, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você tem a sua família, você quer passar mais tempo com seus filhos, com seus netos, então você não tem tempo para ficar lendo relatório e vendo quais são o futuro micro ou macroeconômico. Então você basicamente delega isso para uma equipe que vai administrar essa carteira, que vai criar esse fundo, e dessa forma, com uma única ação, com um único ticker, né, você já vai estar exposto a várias empresas da Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e etc, tá? Então ele é ideal para quem quer ter mais facilidade e mais praticidade na hora de investir, principalmente em vários ativos de uma única vez, tá? Ele é fácil e simples de comprar, tá? Por quê? Como eu já expliquei, com apenas um único código, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o BOVA11, né? Você já vai estar exposto a 70 principais empresas da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, com apenas um único código, que é o BOVA11. Então é muito simples e fácil de comprar. Você vai ter uma diversificação também, com um único ticker. Como vocês podem ver aí no ETF lá dos Estados Unidos que eu mostrei, ali você tinha ações de tecnologia, setor de saúde, indústria, consumo cíclico, com apenas um único código, com apenas uma única compra, né? Você já vai estar exposto a vários setores e várias empresas totalmente diferentes, de forma diversificada, com um único ativo. E também é extremamente barato, tá? Normalmente com 10, 20, 50 reais, você já consegue comprar pelo menos uma cota de um ETF, tá? Então ele é extremamente barato também. Bom, mas nem tudo são flores no mercado financeiro. Quais são as desvantagens de investir em ETF? Eu separei aqui algumas desvantagens. Primeira desvantagem é, você vai pagar taxas, né, para essa equipe administrar esse ETF, montar essa carteira. Normalmente no longuíssimo prazo, tá, 30 anos, 40, 50 anos, essas taxas, por mais que parecem irrisórias no curto prazo, né, 0,3, 0,5, 1% ao ano, parece pouco, mas no longuíssimo prazo isso vai fazer uma grande diferença. Mas é o preço que você vai pagar por estar delegando um conhecimento para uma outra pessoa, né, para uma outra equipe de gestão. Então você não perde o seu tempo, né, você poupa o seu tempo em ter que ler muito, fazer cursos, ler bastante livro, ler relatórios, estudar o mercado, né, você poupa esse seu tempo e investe esse seu tempo nos seus próprios negócios e o custo disso vai ser você pagar essas taxas, né? Na minha visão, é uma troca justa, mas fique sabendo que pode ser uma desvantagem, porque você vai perder um pouquinho de rentabilidade aqui no longuíssimo prazo, caso você mesmo montasse sua própria carteira. Bom, outra desvantagem é, alguns não pagam dividendos. Então, se você quer montar uma renda passiva, se você quer viver dos ativos da Bolsa de Valores, você pensa em montar uma carteira previdenciária, talvez os ETFs não serão uma boa alternativa. Principalmente os ETFs aqui do Brasil, tá? Eles não pagam dividendos. Os dividendos caem na conta do fundo e os administradores desse fundo, né, desse ETF, já reinvestem nas próprias empresas, tá? Já os ativos lá dos Estados Unidos, né? Os ETFs lá, eles costumam sim pagar dividendos, mas não são todos também, são alguns, tá? É preciso estudar a lâmina do fundo e ver se ele vai pagar ou não dividendo. E por fim, a terceira desvantagem que eu consegui encontrar é o seguinte: você não tem o poder e o controle dos ativos, né? Então não tem como você colocar, eu quero aumentar a minha exposição na Apple, eu quero aumentar a minha exposição na Petrobras, por exemplo. Não, você não consegue. Quem vai fazer isso é a equipe de gestão. Ah, Fernando, mas eu consigo entrar em contato com eles e pedir? Não, também não consegue, né? Porque é um fundo passivo. Os critérios já são escolhidos antes de montar o fundo e basicamente o fundo vai seguir esses critérios. Então, suponhamos que você vai investir em um ETF de dividendos. E o critério para que esse ETF coloque ações por debaixo desse fundo, essa ação tem que ter pagado dividendos de forma consecutiva nos últimos 25 anos, por exemplo. Bom, se tem alguma ação que você queira colocar na sua carteira, né, como, sei lá, Petrobras, por exemplo, né, ou as ações da Disney, e caso essas ações não paguem dividendos nos últimos 25 anos de forma consecutiva, logo elas não vão entrar na carteira desse ETF.
Por mais que você queira, se expor a essas ações, você não vai conseguir através desse ETF. Você vai ter que comprar por fora na bolsa de valores. Então você não tem um controle de quais ativos vão ter ou vão sair da carteira e também você não vai ter controle da porcentagem, né, da relevância que esses ativos vão ter dentro da sua carteira, tá? Dentro do portfólio dessa carteira. Se você quiser isso, você vai ter que fazer isso por fora, investindo por conta, beleza? Então vamos lá. Quais são as taxas e os custos de um ETF em média, tá? Bom, em média vai ter custo sim, e em média você vai pagar de 0,2, 0,3, isso é o mínimo, tá? Mas em média até 1%. Essa foi a grande média que eu encontrei. Fernando, eu conheço ETFs que cobram muito mais. Sim, isso aqui é uma média. Vai ter ETF que vai cobrar 2,5%, 3%, né? 1,2%, mas em média 0,3 a 1% está em linha com o mercado, tá? Ó, eu voltei aqui pro site etf.com e aqui eu busquei por todos os ETFs que existem dentro da base de dados desse site. Basicamente tem 2.600 ETFs. Se a gente for ordenar aqui, ó, pelos custos, né, pelas taxas, vamos ordenar aqui, ó, do maior pro menor. Ó, a gente vai perceber que tem ETFs cobrando 10%, 5%. Ó, mas já começa a cair, ó, 3, 3,70, 3,60 e assim vai. Se a gente for para a página 2 aqui, ó, a gente já percebe que a grande maioria já vai ficar aqui, ó, em 2,80, 2 uns quebradinho. Página 3 já caiu para 1, ó. Ó, a gente acabou de começar com 10%, estamos na página 3, né? O que é 0,001% do total de ativos que ele já achou aqui, ó. Ele achou 2.600 ativos e basicamente eu tô listando aqui de 10 em 10. E a gente já tá na casa do 1%, tá vendo? Então em média é 1%, 0,5%, tá? Se a gente for fazer o inverso, vamos ordenar aqui agora do menor pro maior, tem vários aqui que nem cobra, ó. Nem tá cobrando taxa, tá? Vamos pra página 2 aqui, ó. Ó, agora começa, ó, 0,2, 0,3, então esse aqui é o mínimo, tá? O mínimo que você vai achar é 0,2, 0,3. Até, chegando até 10%, como você pode ver. Mas é claro, aquilo ali é uma exceção, né? Em média, é 0,3 a 1%. Bom, outra dúvida que muitas pessoas têm é, paga dividendos? Então, alguns sim, outros não. Como já citei, como já dei de exemplo, aqui no Brasil, os ETFs não costumam pagar dividendos, tá? BOVA11, até mesmo o DIVO11, que é um ETF de dividendos, ele pega o dividendo e reinveste na própria cota, tá? Nos próprios ativos do fundo. Então aqui no Brasil, os ETFs não pagam dividendo. Lá nos Estados Unidos, sim, lá eles pagam dividendos, mas tem que fazer uma peneira também, porque não são todos. Próxima dúvida que muitas pessoas têm é, tem isenção de venda por mês, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma isenção de até 20 mil reais, né? Se você vender no máximo até 20 mil reais, você não vai pagar imposto. Agora, o que passar de 20 mil reais de venda, aí você vai acabar pagando 20% sobre o lucro que você teve, tá? Não é sobre a venda total, né? É sobre o lucro. Já os ETFs, não tem isenção, tá? Você vai ter que pagar 15% sobre o ganho de capital, independentemente do valor. Independentemente se você vendeu 20 mil, 200 reais ou 10 reais, tá? Não importa, você vai ter que pagar 15% sobre o ganho, não é sobre o valor bruto que você vendeu. Por exemplo, eu vou até colocar um exemplo aqui para vocês. Você comprou uma cota de um ETF por 10 reais. Passou, né, alguns meses depois, você vendeu essa mesma cota por 40 reais. Bom, você vendeu por 40, mas qual foi o seu ganho, né? Qual foi o seu lucro de verdade? Bom, se você comprou a 10 e vendeu a 40, o seu lucro é 30 reais. Bom, você vai pagar aqui 15% de imposto de renda sobre o lucro. Então é 15% sobre 30, que vai dar R$ 4,50, tá? Beleza? Eu acho que ficou bem claro, deu para entender aqui a diferença, tá? E por fim, eu vou mostrar aqui para você como declarar no imposto, tá? Os seus ETFs, tá? Então basicamente você vai declarar igual você declara os fundos de investimento imobiliário. E como é que funciona? Pô, Fernando, eu também não sei como é que declara o FII. Tranquilo. Você vai lá na aba Bens e Direitos, tá? No aplicativo do imposto de renda, você vai colocar o código 74, que representa os ETFs, e você vai informar o código do ETF que você tem na sua carteira e a quantidade que você tem, né? Quantas cotas você tem desse ETF e qual que é o valor total investido, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês, beleza? Então bora lá. Eu vim aqui no Google, coloquei aqui o BOVA11, tá? Tô pesquisando pelo BOVA11, que basicamente é o índice Bovespa aqui. É o ETF mais básico aqui para quem quer investir em renda variável na nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Então bora lá.
Hoje, uma cota do BOVA11 tá R$109, tá? Mas vamos supor aqui que você comprou aqui, ó. Você conseguiu acertar o cu da mosca aqui e você comprou R$90, tá? E suponhamos que você comprou 34 cotas, tá? É só um número aleatório, só para você entender a dinâmica. Então, você comprou 34 cotas a R$90, logo você teve um custo, né? Um custo de investimento de R$3.060. Bom, você vai abrir o aplicativo, tá, do imposto de renda, você vai vir aqui na aba, ó, bens e direitos, tá? Você vai clicar nessa aba, você vai cair nessa tela aqui, você vai escolher aqui o código 74, que é o código que representa os ETFs, o país é Brasil, né, porque esse ETF é da nossa Bolsa de Valores, e você vai ter que colocar aqui o CNPJ de quem administra esse ETF. Bom, Fernando, eu não sei qual que é o CNPJ, tranquilo. É só vir aqui no Google, tá? Colocar aqui, ó, BOVA11 CNPJ, você vai cair aqui nessa tela, só você copiar aqui o CNPJ dessa empresa que administra o BOVA11. Você vai voltar aqui, vai colar o CNPJ e você vai basicamente declarar aqui, ó, tenho 34 cotas do ETF BOVA11, total investido R$3.060, beleza? É só isso, você vai clicar em OK aqui e vai entregar a sua declaração bem tranquilo. Bom, e o que você deve estar se perguntando também é o seguinte, pô, Fernando, mas eu comprei que é R$90, hoje já tá 109, na verdade eu não tenho que declarar então 109? Não. Você vai declarar para a Bolsa de Valores, você vai declarar para a Receita Federal o seu investimento, quanto foi que você investiu, né? O valor que saiu do seu bolso, e não o ganho de capital. O ganho de capital você só declara caso você venda esse ativo, tá? Aí sim você vai ter que fazer a conta, né, de quanto foi que você teve de lucro e pagar o imposto sobre esse lucro. Mas na hora de declarar o imposto de renda, você apenas informa quantas cotas você tem, qual foi o custo de investimento que você teve que alocar do seu capital para comprar cada cota e basicamente o montante final total que você investiu. Basicamente é isso. O ganho de capital você não informa na declaração de imposto de renda, tá? Só quando você vende. Bom, galera, então dessa forma aqui, ó, eu acho que eu eliminei as principais dúvidas sobre o que são ETFs, né? O que é um ETF, quais são os tipos, como analisar. Mostrei o site aqui, etfs.com, vantagem, desvantagem, taxas, paga dividendo, tem isenção, como declara. Cara, na minha visão foi uma aula super completa sobre ETFs. Se eu agreguei valor e conhecimento para você com esse conteúdo totalmente gratuito, eu peço apenas em retribuição que você se inscreva no canal, nos ajude a crescer e, principalmente, além de nos ajudar a crescer, você também vai estar se ajudando, porque dessa forma você não perde nada de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui todos os dias. Pelo menos tem um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então não vacila, já se inscreve no canal para você não perder nada. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, com certeza você vai gostar do meu último vídeo, onde eu dei uma super aula sobre como analisar fundo de investimento imobiliário. Assista aqui, ó, tá passando no card. Tenho certeza que você vai gostar e aprender muito com esse vídeo também. Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você nesse nosso outro vídeo. Valeu!